Já pensou se alguém que você nem conhece mudasse tudo dentro de você, com um só gesto? O corredor do Hospital São Vicente cheirava a éter e desinfetante. Aquele cheiro que gruda na alma e faz a gente lembrar que a vida é mais frágil do que imaginamos. As luzes frias do teto faziam sombras dançarem nas paredes brancas, e o som constante das máquinas era como uma música melancólica que ninguém escolheu ouvir. Mas ali, navegando entre as sombras, com a agilidade de quem conhece cada centímetro daquele lugar, estava Gabriel. 12 anos, cadeira de rodas personalizada com adesivos de super-heróis que ele mesmo colou, e um sorriso que desafiava toda a frieza daquele ambiente. Gabriel não era apenas um paciente, era o raio de sol que entrava pelas frestas de um lugar onde a esperança, às vezes, parecia impossível. "Bom dia, Dona Conceição!" ele gritava para a faxineira que limpava o corredor. "Hoje o senhor vai melhorar, eu sinto no coração!" dizia para o senhor da cama 204, que há semanas não falava com ninguém. Gabriel tinha esse dom estranho de enxergar beleza onde quase ninguém conseguia ver. Sua rotina era simples: fisioterapia às 8 horas, medicação às 10, e o resto do dia ele passava sendo embaixador da alegria de um lugar que mais parecia um purgatório. Do outro lado do hospital, na ala VIP, Eduardo Mendes tentava controlar o desespero. Aos 58 anos, dono de um império imobiliário que valia mais de 2 bilhões de reais, ele estava ali, internado após um infarto fulminante que quase o levou. Mas não era só o coração que estava quebrado. Eduardo havia passado décadas construindo uma fortaleza ao redor da alma, e agora, sozinho naquele quarto luxuoso, sentia que toda a sua riqueza não valia nem uma gota do amor que nunca soube dar ou receber. "Não quero visitas", ele resmungava para a enfermeira. "Não quero flores, não quero ligações, quero apenas silêncio." A verdade é que Eduardo estava com medo. Medo de morrer, medo de viver, medo de descobrir que toda a sua vida havia sido um grande vazio disfarçado de sucesso. Era terça-feira, 15h30, quando o destino decidiu que essas duas almas precisavam se encontrar. Gabriel estava voltando da fisioterapia quando ouviu gritos vindos do corredor VIP. Não eram gritos de dor física, eram gritos de desespero, de alguém que estava se afogando por dentro. "Saiam daqui! Deixem-me morrer em paz!" Eduardo berrava para os médicos que tentavam acalmá-lo. Ele havia descoberto que sua empresa estava sendo investigada por corrupção, que seus sócios estavam fugindo com o dinheiro e que sua ex-esposa processava ele por pensão. Em poucos dias, o homem que se achava intocável viu seu mundo desabar como um castelo de cartas. Gabriel parou sua cadeira na porta do quarto. Ele não deveria estar ali. A ala VIP era restrita, mas algo no desespero daquele homem o tocou profundamente. Enquanto os médicos saíam para buscar um sedativo, Gabriel entrou no quarto sem fazer barulho. "O senhor está com medo?" disse Gabriel, sua voz doce cortando o silêncio como uma brisa suave. Eduardo virou-se, surpreso. Ali estava uma criança em cadeira de rodas, com olhos brilhantes e um sorriso que parecia deslocado naquele momento de caos. "Quem é você? Como entrou aqui?" Eduardo perguntou, sua voz ainda embargada pela raiva. "Sou o Gabriel. Moro aqui há 3 anos. Ele respondeu como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "E o senhor não precisa gritar. Quando a gente tem medo, às vezes a gente esquece que não está sozinho." Eduardo ficou sem palavras. Havia algo naquele menino que o desarmou completamente. Talvez fosse a simplicidade com que ele falava sobre o medo, ou a forma como seus olhos não julgavam, apenas compreendiam. "Você não entende", Eduardo murmurou. "Perdi tudo. Tudo que construí em 30 anos." Gabriel aproximou sua cadeira da cama e, com um gesto que surpreendeu até ele mesmo, pegou a mão de Eduardo. Era uma mão pequena, frágil, mas havia uma força inexplicável naquele toque. "Meu pai sempre disse que a gente só perde o que nunca foi realmente nosso. Mas o que é nosso de verdade, isso ninguém pode tirar." Naquele momento, Eduardo sentiu algo que não sentia há décadas. A sensação de que alguém realmente o via. Não o bilionário, não o empresário poderoso,
mas o homem assustado que se escondia atrás de toda aquela armadura. E foi assim, com a mão de uma criança na sua, que Eduardo Mendes começou a entender que talvez sua maior riqueza não estivesse nos bancos, mas naquele momento de conexão humana pura e verdadeira. O encontro durou apenas 5 minutos, mas seria o início de uma transformação que mudaria não apenas 2 vidas, mas a forma como ambos enxergavam o mundo ao redor. Imagine ver o mundo com os olhos de alguém que sente dor todos os dias, e ainda assim, escolhe sorrir. Na manhã seguinte, Eduardo acordou diferente. Não era o tipo de diferença que você consegue explicar facilmente. Era como se alguém tivesse ligado uma pequena luz dentro do peito dele. Uma luz que ele nem sabia que existia. Pela primeira vez em semanas, ele não acordou pensando nos processos, nas traições, nas perdas. Acordou pensando naquele menino de olhos brilhantes que havia segurado sua mão com uma força que desafiava sua aparente fragilidade. Senhor Eduardo, disse a enfermeira ao entrar no quarto. Como o senhor está se sentindo hoje? Melhor, ele respondeu, e pela primeira vez, não era mentira. Gabriel, por sua vez, havia acordado mais cedo que o normal. Sua noite havia sido agitada, não por causa da dor, que era sua companheira constante, mas por causa da tristeza que viu nos olhos daquele homem. Gabriel tinha essa capacidade estranha de absorver a dor alheia e transformá-la em algo diferente, algo que pudesse ajudar. Tia Rosa, disse para a enfermeira que cuidava dele. Posso visitar o senhor do quarto 315? Gabriel, você sabe que não pode ir na ala VIP sem autorização. Mas ele precisa. Gabriel insistiu, com aquela determinação que só as crianças conseguem ter. Ele precisa saber que não está sozinho. Tia Rosa olhou para aquele menino que há 3 anos enchia o hospital de luz e suspirou. Gabriel tinha esse poder de convencer qualquer um, não pela insistência, mas pela pureza de suas intenções. 5 minutos. Ela cedeu. Mas se alguém reclamar, eu não sei de nada. Quando Gabriel entrou no quarto 315, encontrou Eduardo sentado na poltrona, olhando pela janela. Não era o homem nervoso e gritando de anterior. Era alguém mais calmo, mas com uma tristeza profunda nos olhos. Eu sabia que você viria, Eduardo disse sem se virar. Como sabia? Porque você tem essa coisa de se importar com as pessoas. Eduardo finalmente olhou para Gabriel. Ontem, quando você segurou minha mão, foi a primeira vez em anos que alguém me tocou de verdade. Não para pedir nada, não para conseguir algo. Só para estar ali. Gabriel sorriu, aproximando sua cadeira. Minha mãe sempre dizia que a gente foi feito para cuidar uns dos outros. Ela morreu quando eu tinha 8 anos, mas eu nunca esqueci. E seu pai? Nunca conheci, mas olha só. Gabriel apontou para os adesivos em sua cadeira. Eu tenho todos esses super-heróis comigo. E sabe qual é o superpoder deles de verdade? Não é voar ou ter força, é fazer as pessoas se sentirem menos sozinhas. Eduardo sentiu um aperto no peito. Gabriel, eu preciso te contar uma coisa. Eu não sou uma pessoa boa. Fiz muita coisa errada, magoei muita gente. Talvez eu mereça estar aqui, perdendo tudo. Não é assim que funciona, Gabriel disse, sua voz firme e mais gentil. Minha fisioterapeuta sempre fala que quando a gente se machuca, o músculo cresce mais forte. Talvez seja assim com o coração também. Naquele momento, Eduardo começou a chorar. Não era o choro de raiva do dia anterior, mas um choro de libertação, de alguém que finalmente estava permitindo que a vulnerabilidade aparecesse. Eu tenho medo. Medo de morrer, medo de viver, medo de descobrir que desperdicei tudo que importava de verdade. Gabriel, com a sabedoria inexplicável de uma criança que conviveu com a dor desde pequeno, fez algo que ninguém esperava. Ele saiu da cadeira, algo que exigia muito esforço físico, e, apoiando-se na cama, deu um abraço em Eduardo. Então vamos ter medo juntos, mas vamos ter coragem também, ele sussurrou. Naquele abraço, Eduardo sentiu algo que não sentia desde criança. A sensação de que alguém o amava pelo que ele era, não pelo que ele tinha. E Gabriel, mesmo com sua fragilidade física, descobriu que tinha uma força gigantesca para curar corações quebrados. Eduardo, disse Gabriel quando ele voltou para a cadeira. Eu quero aprender a ser como você. Como assim? Quero aprender a ver o mundo com seus olhos. Quero aprender a ser forte de verdade. Gabriel sorriu, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Então vamos começar agora. Vamos fazer alguma coisa boa para alguém. Conhece a dona Marlene do quarto 280? Ela tá muito triste porque os filhos não vêm visitá-la.
E o que podemos fazer? Vamos ser a família que ela precisa hoje. Eduardo olhou para aquele menino extraordinário e entendeu que sua verdadeira educação estava apenas começando. Ele havia passado décadas aprendendo a ganhar dinheiro, mas agora precisava aprender algo muito mais difícil: como ser humano. E foi assim, com uma criança como professor, que Eduardo Mendes começou a descobrir que a verdadeira riqueza não estava nos cofres, mas na capacidade de tocar a vida de outras pessoas de forma genuína e transformadora. Você já parou para pensar que às vezes a gente precisa se quebrar completamente para descobrir quem realmente somos? A terceira semana de Eduardo no hospital foi diferente de todas as outras. Ele não passava mais os dias no quarto, mergulhado em autocomiseração e raiva. Agora, acordava ansioso para encontrar Gabriel e descobrir qual seria a missão do dia. Porque Gabriel sempre tinha uma missão. Sempre havia alguém que precisava de um sorriso, uma conversa ou simplesmente da certeza de que não estava sozinho naquele labirinto de corredores brancos. Hoje vamos visitar o seu João, Gabriel anunciou numa manhã de quinta-feira, sua cadeira já posicionada na porta do quarto 315. Ele é pedreiro, igual meu avô era. Está aqui há 2 meses e nunca vi ninguém visitá-lo. Eduardo, que antes nem prestava atenção nos outros pacientes, agora conhecia a história de cada um. Sabia que Dona Marlene chorava toda noite lembrando dos filhos distantes, que o jovem Carlos estava lutando contra um câncer aos 22 anos, que seu João trabalhava desde os 12 anos e nunca tirou férias até chegar ali. Gabriel, Eduardo disse enquanto caminhavam pelo corredor, por que você se importa tanto com todo mundo? Porque, quando a gente está doente, a gente vira invisível. As pessoas ficam com medo da nossa dor, então fingem que a gente não existe. Mas todo mundo aqui dentro é igual, assustado, querendo voltar para casa, querendo que alguém lembre que eles ainda são importantes. Essas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele se lembrou de quantas vezes passou por pessoas necessitadas na rua sem sequer olhar. Quantas vezes tratou funcionários como se fossem invisíveis? Quantas vezes escolheu o lucro no lugar da humanidade? Seu João! Gabriel entrou no quarto com aquela energia contagiante. Trouxe uma visita especial! João, um homem de 65 anos com mãos calejadas e olhos cansados, sorriu ao ver Gabriel. Ô menino, você é que nem açúcar no café amargo da vida. Esse é o senhor Eduardo. Gabriel fez as apresentações. Ele está aprendendo a ser gente boa. Eduardo riu, surpreendido pela forma direta como Gabriel o descreveu. Prazer, seu João. Gabriel me contou que o senhor é pedreiro. Fui a vida toda. Construí mais de 200 casas nesta cidade. Cada parede, cada telhado, tudo feito com essas mãos. João mostrou as mãos, orgulhoso. Mas agora essas mãos não servem mais para nada. Não é verdade, Gabriel interrompeu. Suas mãos construíram lares para 200 famílias. Quantas crianças cresceram em casas que o senhor construiu? Quantas famílias se abrigaram da chuva por causa do seu trabalho? Os olhos de João se encheram de lágrimas. Nunca pensei assim, menino. Eduardo observava aquela cena em silêncio, sentindo algo se movendo dentro dele. Gabriel tinha essa capacidade de mostrar às pessoas o valor que elas tinham, mesmo quando elas mesmas não conseguiam ver. Seu João, Eduardo disse, surpreendendo a si mesmo. Eu trabalho com construção também. Quero dizer, trabalhava. E posso garantir que homens como o senhor são raros. O senhor não construiu apenas casas, construiu sonhos. Durante as 3 horas que passaram com o seu João, Eduardo ouviu histórias de uma vida dedicada ao trabalho honesto, aos filhos, à família. Uma vida simples, mas cheia de propósito. E pela primeira vez, Eduardo se perguntou, qual era o propósito da vida dele? Gabriel, ele disse quando saíram do quarto, eu preciso te contar uma coisa. O que foi? Eu demiti mais de 500 pessoas nos últimos 5 anos. Famílias inteiras perderam o seu sustento por causa das minhas decisões. Eu chamava isso de otimização. Mas agora, vendo o seu João, eu entendo que cada uma dessas pessoas tinha uma história, uma família, sonhos. Gabriel parou a cadeira e olhou para Eduardo com aqueles olhos que pareciam ver através da alma. E o que você vai fazer com isso? Não sei. Nem sei se ainda vou ter empresa quando sair daqui. Talvez seja melhor assim. Gabriel disse com uma simplicidade que desarmou Eduardo. Às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir, não por causa da ansiedade ou do medo,
mas porque sua mente estava fervilhando com possibilidades. E se ele usasse o que restou da sua fortuna para ajudar pessoas como o seu João? E se transformasse a sua dor em propósito? Gabriel também não dormiu. Não por causa da dor física, que essa noite estava mais intensa, mas porque sentia que algo importante estava acontecendo. Ele tinha ajudado muitas pessoas desde que chegou no hospital, mas Eduardo era diferente. Eduardo tinha recursos, influência, poder. E se ele conseguisse tocar o coração daquele homem de verdade, quantas outras vidas poderiam ser transformadas? Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma certeza: não queria mais ser o homem que era antes. Queria ser alguém que Gabriel pudesse se orgulhar de ter como amigo. Queria ser alguém que construísse pontes, não muros. Gabriel, ele disse quando o menino chegou para a visita matinal, eu tomei uma decisão. Qual? Quando eu sair daqui, vou começar uma fundação. Vou ajudar pessoas como o seu João, como Dona Marlene, como você. Vou usar tudo o que aprendi com negócios para fazer o bem. Gabriel sorriu, mas Eduardo percebeu que havia algo diferente em seus olhos, uma tristeza que ele tentava esconder. Isso é maravilhoso, mas eu preciso te contar uma coisa também. O quê? Os médicos falaram com o assistente social ontem. Minha condição está piorando. Talvez eu não tenha muito tempo para ver sua fundação funcionando. Eduardo sentiu o mundo desabar. Não podia perder Gabriel agora, não quando finalmente havia encontrado alguém que o fazia querer ser uma pessoa melhor. Não! Ele disse, segurando as mãos de Gabriel com firmeza. Vamos lutar, vamos encontrar um jeito. Você me salvou, agora é a minha vez de salvar você. E foi naquele momento que Eduardo Mendes descobriu que amar alguém de verdade significa estar disposto a dar tudo por essa pessoa, mesmo que ela seja apenas uma criança em cadeira de rodas que você conheceu por acaso num hospital. Existe algo mais poderoso do que a riqueza? Sim, é o amor que nos move a fazer o impossível por alguém que amamos. A notícia caiu como uma bomba no coração de Eduardo. Gabriel precisava de um tratamento experimental que custava mais de R$ 1 milhão. E mesmo assim as chances de sucesso eram pequenas. Mas para Eduardo não importava o preço ou a probabilidade. Importava apenas que havia esperança. Vou pagar o tratamento, ele anunciou para a médica responsável pelo caso, doutora Sandra Oliveira, uma mulher de 45 anos que dedicava sua vida a cuidar de crianças especiais. Senhor Eduardo, ela disse, eu preciso ser honesta. Mesmo com o tratamento, as chances do Gabriel são de apenas 30% e ele vai sofrer muito no processo. Mas são 30% de chance de ele viver? Sim. Então vamos fazer. Quando Eduardo contou para Gabriel sobre sua decisão, o menino ficou em silêncio por um longo tempo. Seus olhos, normalmente brilhantes, estavam marejados. Por que você faria isso por mim? Gabriel perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque você me ensinou que a vida só tem sentido quando a gente se importa com outras pessoas. Porque você me mostrou que ser rico de verdade é ter alguém para amar e por quem lutar. Porque você me salvou, Gabriel. Me salvou de uma vida vazia e sem propósito. Gabriel começou a chorar. Mas e se não der certo? E se eu morrer mesmo assim? Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira de Gabriel, olhando nos olhos do menino. Então, pelo menos, você vai saber que alguém te amou o suficiente para tentar o impossível. E eu vou saber que fiz a coisa certa pela primeira vez na minha vida. O tratamento começou numa segunda-feira de manhã. Eduardo havia transferido todo o seu dinheiro disponível para o hospital, mais de R$ 2 milhões, praticamente tudo o que restava de sua fortuna. Ele não se importava. Dinheiro, ele havia descoberto, era apenas papel. Gabriel era vida, era luz, era tudo o que realmente importava. Durante as primeiras semanas do tratamento, Eduardo não saiu do lado de Gabriel. Ele dormia numa cadeira ao lado da cama, segurava a mão do menino durante as sessões de quimioterapia, e quando Gabriel sentia dor, Eduardo contava histórias para distraí-lo. Me conta sobre sua infância. Minha infância? Eduardo riu amargamente. Não foi muito feliz. Meu pai só se importava com dinheiro. Minha mãe era distante. Eu cresci pensando que afeto era fraqueza. E agora? Agora eu sei que afeto é a única coisa que realmente importa. Você me ensinou isso. As semanas se transformaram em meses. Eduardo vendeu suas ações, seus carros, sua cobertura, tudo para pagar o tratamento de Gabriel. Ele não queria apenas salvar o menino, queria dar a ele a melhor chance possível. Senhor Eduardo,
disse doutora Sandra num dia de dezembro. Preciso falar com o senhor. Eduardo sentiu o coração acelerar. É sobre o Gabriel? Sim. Os exames mostram que o tratamento está funcionando, melhor do que esperávamos. Eduardo caiu na cadeira, as pernas trêmulas. Ele vai ficar bem? Ainda é cedo para celebrar, mas os sinais são muito positivos. O que vocês dois têm é especial. Nunca vi um vínculo tão forte entre duas pessoas. Acredito que isso está fazendo toda a diferença na recuperação dele. Quando Eduardo contou a notícia para Gabriel, o menino sorriu daquele jeito que iluminava o hospital. Eu sabia, disse ele. Sabia o quê? Que você era meu anjo da guarda. Desde o primeiro dia que você gritou naquele quarto, eu soube que Deus tinha me mandado para mim. Eduardo riu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu acho que foi o contrário. Você que é meu anjo da guarda. Naquele momento, Eduardo entendeu que havia feito mais do que salvar Gabriel. Havia salvado a si mesmo. Havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava nos bancos ou nas propriedades, mas na capacidade de amar sem condições, de dar sem esperar nada em troca, de transformar dor em propósito. Gabriel, quando você sair daqui, vamos trabalhar juntos. Vamos ajudar outras crianças, outras famílias. Vamos fazer com que sua experiência, sua força, toque outras vidas. Promete? Prometo. E você sabe que agora eu sou um homem de palavra. Gabriel sorriu, apertando a mão de Eduardo. Então, vamos mudar o mundo, um coração de cada vez. E ali, naquele quarto de hospital, dois corações que se encontraram por acaso descobriram que o amor verdadeiro é a única força capaz de transformar não apenas vidas, mas destinos inteiros. Há momentos na vida que marcam um antes e um depois, e há pessoas que chegam para nos mostrar que todo recomeço é possível. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de junho, Gabriel recebeu alta médica. Eduardo estava ali, como havia estado todos os dias, mas agora não era mais o homem arrogante e vazio de chegar ao hospital. Era alguém completamente novo, transformado pelo amor e pela força de uma criança extraordinária. Pronto para conhecer o mundo lá fora? Eduardo perguntou, enquanto ajudava Gabriel a arrumar suas coisas. Pronto, Gabriel respondeu, mas seus olhos estavam marejados. Vou sentir saudades daqui. Saudades? Daqui foi onde eu conheci minha família de verdade, onde aprendi que a gente não precisa do mesmo sangue para ser família, precisa apenas do mesmo coração. Eduardo sentiu um aperto no peito. Gabriel, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu quero te adotar. Quero que você seja meu filho, oficialmente. Se você quiser, é claro. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Depois, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que Eduardo havia aprendido a amar. Eu sempre quis ter um pai, Gabriel disse, sua voz embargada pela emoção. E você sempre foi o pai que eu sonhei ter. O abraço que se seguiu foi daqueles que curam feridas antigas e plantam sementes de esperança para o futuro. Ali, naquele quarto de hospital, uma família verdadeira nascia não do sangue, mas do amor puro e genuíno. 3 meses depois, Eduardo e Gabriel inauguraram a Fundação Luz da Esperança, uma instituição dedicada a ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. O prédio era simples, mas funcional, e Gabriel havia feito questão de que cada canto fosse decorado com cores alegres e mensagens de esperança. Pai, Gabriel disse, e Eduardo ainda se emocionava toda vez que ouvia essa palavra. Você lembra do que falou no primeiro dia que nos conhecemos? Lembro que eu estava desesperado e você me disse que eu não estava sozinho. E agora? Eduardo olhou ao redor. O salão estava cheio de crianças, famílias, voluntários. Todos ali porque Gabriel havia ensinado a ele que a verdadeira riqueza está na capacidade de transformar vidas. Agora, eu sei que você estava certo. Nunca mais vou estar sozinho, porque encontrei meu propósito, encontrei minha família, encontrei a mim mesmo. Gabriel sorriu, aquele sorriso que salvara Eduardo no seu momento mais sombrio. E eu encontrei um pai que me ama pelo que eu sou, não apesar do que eu tenho. A cerimônia de inauguração foi simples, mas cheia de significado. Eduardo, que antes discursava apenas sobre lucros e metas, agora falava sobre amor, propósito e segundas chances.
Há um ano, ele disse para a plateia: eu achava que sabia o que era ser rico. Tinha dinheiro, propriedades, poder. Mas estava morto por dentro. Foi preciso uma criança especial me mostrar que a verdadeira riqueza está na capacidade de transformar vidas. Gabriel estava ao lado dele, radiante. Meu pai sempre diz que a gente não escolhe as coisas que acontecem com a gente, mas escolhe o que fazer com elas. Eu escolhi transformar minha dor em força para ajudar outras crianças. Ele escolheu transformar sua riqueza em amor, e juntos escolhemos provar que toda vida pode ser transformada. A plateia aplaudiu, mas Eduardo só tinha olhos para Gabriel, seu filho, sua salvação, sua maior riqueza. Naquela noite, quando voltaram para casa, uma casa simples, mas cheia de amor, Gabriel fez uma pergunta que Eduardo nunca esqueceria. Pai, você se arrepende de ter perdido todo aquele dinheiro? Eduardo pensou por um momento. Gabriel, eu não perdi dinheiro. Eu investi na coisa mais valiosa que existe, no amor, e esse investimento me deu o maior retorno da minha vida. Você. Gabriel sorriu, daquele jeito que iluminava qualquer ambiente. Então, fomos os dois sortudos. Eu ganhei um pai, você ganhou um filho, e outras crianças ganharam uma chance. Sabe qual é a melhor parte? Qual? Isso é só o começo. Temos uma vida inteira pela frente para fazer a diferença. E foi assim que Eduardo Mendes, o homem que um dia pensou que dinheiro era tudo, descobriu que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos, nas vidas que tocamos, nos corações que curamos. Gabriel, por sua vez, provou que a força não está na ausência de fragilidade, mas na capacidade de transformar nossa vulnerabilidade em poder de cura para outros. Juntos, pai e filho, eles passaram o resto de suas vidas provando que o amor é a única força capaz de transformar não apenas vidas individuais, mas o mundo inteiro. E a cada criança que ajudavam, a cada família que abraçavam, a cada coração que curavam, eles lembravam que a maior riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar. Porque no final das contas, a vida não se mede pela quantidade de dinheiro que acumulamos, mas pela quantidade de amor que espalhamos. E Eduardo e Gabriel tinham amor suficiente para transformar o mundo inteiro.